lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus e a todos quantos nos assistem numa gravação aí para nós projetarmos aí na quarta-feira à noite, que seria o nosso culto, seria o nosso momento de oração na igreja, mas sempre com uma meditação bíblica anterior. E eu pensei em um texto lindo das Escrituras Sagradas para nós meditarmos nessa noite, no Evangelho de João, capítulo 15, a videira e os ramos. Talvez um dos textos meus de maior preferência nas Escrituras Sagradas, até porque a minha origem é agricultura. João 15, verso 1. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Depois, o verso 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O verso 17. Então, meus irmãos, numa época de tantas apreensões e de tantas preocupações e perguntas que vivemos hoje, diante de uma epidemia, de uma pandemia mundial que ainda tem poucas respostas. E eu pensei nesse texto, e eu acho que esse texto, de uma certa forma, ele vai na contramão da sociedade e daquilo que é a expectativa do mundo. Hoje nós temos aí uma grande expectativa, por exemplo, em termos de produção. Eu tenho um cunhado que trabalha com frigorífico em Colatina, Minas Gerais, e ele diz que talvez ele tenha que parar a indústria porque não consegue o suficiente da matéria-prima para o seu trabalho de embutidos ou para aquilo que a empresa faz. Então, pensando nisso, pensamos que talvez em alguns setores a produção e o reabastecimento não seja tão fácil, e nós gostaríamos de fato que pudesse haver produção e pudesse haver abastecimento e não houvesse falta de nada, tanto no supermercado ou em qualquer setor onde nós tivéssemos necessidades. E esse texto lido, ele também fala sobre produção. Ele fala sobre produção, sobre alta produção. Mas ele, acima de tudo, ele enfatiza o fato de que Deus sendo o agricultor e nós, os ramos, ele investe numa poda. Ele investe numa poda seletiva, a fim de que nos tornemos produtivos, a fim de que produzamos o fruto que ele tem como expectativa. Então, não tem necessariamente a ver com sucesso, não tem necessariamente a ver com carreira, não tem necessariamente a ver com intelectualidade ou com número de realizações, mas tem a ver com um fruto que é contrário à nossa natureza. Porque se nós olharmos as Escrituras, nós vamos descobrir que, apesar de todos os talentos que Deus nos conferiu, a uns mais, a outros menos, capacidades, intelectualidade, mas nós vamos descobrir que nós militamos no pós-queda, nós militamos muitas vezes e em grande parte contrário àquilo que são expectativas do Espírito de Deus em relação aos seus filhos. A humanidade, criaturas pós-queda, foram tremendamente afetados pelo fermento do pecado, pelo fermento diabólico que conseguiu incutir no indivíduo, na criatura, desequilíbrios, muitos deles carnais e grande parte deles carnais, mesmo aquilo que são sentimentos dos mais escondidos. Mas o livro de Tiago diz que de todas as nossas guerras, ou seja, grande parte dos nossos conflitos, eles têm a sua origem dentro de nós e não de forma externa. E não são fatores externos, mas provém de dentro de nós. Portanto, em tempos de coronavírus, em tempos como estes, nós nos perguntamos, puxa, o que Deus quer de tudo isso? Qual é a expectativa de Deus em relação, por exemplo, à igreja, nossa igreja, Igreja Evangélica Livre de Campo Mourão, aos indivíduos que fazem parte desse grupo? E eu acho que nós não temos respostas fáceis. E provavelmente seria precipitado toda e qualquer resposta categórica nesse momento. E talvez daqui a alguns anos ou daqui a algum tempo nós tenhamos aprendido algumas coisas sobre valores, sobre a nossa vida, se bem que a história nos ensina que o homem não aprende dela,
né? O homem não aprende necessariamente da sua própria história ou da história da humanidade. No entanto, quando o homem se aproxima das coisas divinas, quando o homem se aproxima de Cristo Jesus, e quando pensamos na conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus diz a Nicodemos que importa, ou seja, é necessário ao homem nascer de novo. E aí nós também entenderemos melhor esse texto de João 15, onde Jesus é apresentado como uma videira verdadeira e Deus é o agricultor. Onde está assim envolvido o processo de produção, alta produção, mas também está envolvido um processo de poda, de tratamento, e por que não dizer até muitas vezes, de enquadrar um indivíduo em limites, em limitações, para que ele não se ufane da sua condição, ou para que ele não perca o seu foco, os seus objetivos, mesmo depois de convertido a Cristo Jesus e de ter entrado num processo de santificação. O coração humano é altamente enganoso e facilmente nós nos desviamos do nosso foco. Nós somos levados a prioridades que não necessariamente são prioridades e que não necessariamente constroem o reino de Deus, que não necessariamente edificam e que não necessariamente contribuem para que o nome de Cristo Jesus seja louvado, seja glorificado. Então aqui nós temos nesse texto a certeza de que nós somos podados para produzir mais ainda e para produzir melhor. Nós sabemos, o livro de Gálatas nos fala de uma permanente batalha, de uma grande luta entre carne e espírito. Os dois são antagônicos dentro de nós. E diz que o homem, a criatura, homem genérico, homem, mulher, a criatura humana, quando sob a ação do Espírito de Deus, o trabalhar do Espírito de Deus, nós vamos sendo transformados e em nós nasce um fruto, em nós está presente um fruto, um conjunto, mas ele é um fruto do Espírito em nós, e a Bíblia diz que é o amor, é a alegria, é a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contrário às tendências humanas nossas, que a Bíblia classifica como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, que é na área aí de divisões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e outras coisas semelhantes. Ou seja, a lista não se esgota aqui. Então, mesmo aquele indivíduo que uma vez se dobrou ante Cristo, nós nos dobramos ante Cristo e temos todo o desejo sincero de servirmos a Deus e de sermos fiéis quanto à sua palavra, nós militamos constantemente, dentro de nós há uma batalha. E aí muitas vezes Deus precisa nos podar, Ele precisa colocar em nós limitadores ou fatos, histórias que nos levem a um retorno aos verdadeiros valores. Ou então que nós amadureçamos dentro de nós como indivíduos e também em relação ao Senhor, na nossa confiança, para que amanhã depois nós possamos estar em outras situações, talvez situações melhores, situações mais elevadas, ou talvez não, mas o Senhor está trabalhando na nossa vida para que sejamos bênção, para que em qualquer situação glorifiquemos a Deus com as nossas vidas e com o nosso agir. Se nós olharmos na Bíblia, nós não temos tempo para tudo isso, mas se nós olharmos nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver a história de José, o José sendo preparado com muitas batalhas, batalhas cruéis, injustas, para se tornar
o grande primeiro-ministro do Egito, que salvaria as nações daqueles dias de uma fome. Não era uma epidemia de coronavírus, mas era uma fome mundial daquela região, e todos puderam ir ao Egito comprar alimento graças a José. Mas antes disso ele passa aí por uma longa quarentena, onde ele foi trabalhado, quebrantado, e onde ele experimentou o agir de Deus muito de perto e o preparou para ser esse grande indivíduo que ele se tornou depois. O próprio rei Davi, se nós olharmos Davi sendo ungido rei em Israel, ainda menino, ainda jovem, ele passou por vários e vários anos de perseguições da parte de Saul, que não queria largar o poder, que não queria entregar o trono, e tenta matar Davi no decorrer de muitos anos, batalhas duras, até que de fato um dia ele chega ao trono de Jerusalém. O próprio grande apóstolo Paulo é um exemplo para nós, um dos maiores homens das Escrituras Sagradas, no sentido de dons, de legado, de doutrina, de teologia. No entanto, o Paulo diz que havia na sua carne um espinho de Satanás que o esbofeteava para que ele não se tornasse soberbo. Eu posso imaginar o Paulo, um homem acima da média, lidando com pessoas simples, lidando com pessoas altamente limitadas. Facilmente o Paulo se tornaria soberbo, o homem capaz de atropelar todo mundo, um homem capaz de não entender a fragilidade humana, por ser um indivíduo acima da média, de uma grande capacidade, de uma grande disciplina, de experiências profundas com Deus. Então, Deus coloca também na vida de Paulo um limitador que o levava a um quebrantamento maior, uma dependência maior, entendendo que vivia na graça, somente pela graça. E isso é tão importante que nós compreendamos que, de fato, apesar de nossos dons, ou das nossas capacidades, ou intelectualidade, ou a partir de bens materiais, enfim, o ser humano depende exclusivamente da graça de Cristo Jesus a cada dia, a cada instante, para viver. E nós também, para que nós vivamos a vida cristã, para que nós possamos completar nossa carreira, para que nós possamos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, é necessário que todos os dias a graça de Cristo nos acompanhe, que a graça de Cristo nos sustente. Então, quando nós somos podados para que nós sejamos indivíduos melhores, para que nós sejamos indivíduos mais produtivos, mais saudáveis. Em nenhum momento é para que nós sejamos danificados ou sejamos abortados nas nossas capacidades. Quem já trabalhou com videira sabe disso, que um ramo louco que se destaca pela forma como cresce em tamanho e folhagem, não necessariamente implicará em produção. Ele produz muita folha, produz muito galho, mas não necessariamente produção, e por isso muitas vezes as videiras são podadas tão curtinhas que o leigo olharia e diria, vai morrer tudo, né? O indivíduo estragou tudo, mas o indivíduo que tal serviço faz tem entendimento de que exatamente naqueles curtos galhos, naquelas brotações curtas, é que nascerão os grandes cachos, os cachos saudáveis, que naquela colheita produzirá vinho de alta qualidade, suco de alta qualidade, uva de mesa de alta qualidade. Portanto, meus irmãos, assim também Deus faz conosco. Ele nos poda, e às vezes drasticamente, para que nós venhamos a produzir. E a gente não gosta disso, nenhum de nós gosta de ser podado. Uma nação não gosta de ser podada. No entanto, quando nós olhamos para o salmista diz que bem-aventurado o homem a quem o Senhor, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes e a quem tu ensinas a tua lei. Então, se o Senhor nos repreende, se o Senhor nos disciplina, o Senhor está investindo na nossa vida para que sejamos melhores e para que nos aproximemos da estatura de Cristo e de alguma forma o fruto do Espírito de fato seja mais saliente na nossa vida e nós nos afastemos daquelas tendências carnais que seriam quase que normais da humanidade.
E a Bíblia diz também, e acho esse um texto lindo, 1 Coríntios 11, 32, o texto que nós lemos muitas vezes no decorrer da nossa ceia, diz que somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então o amor do Senhor nos disciplina para que nós acordemos, para que nós voltemos ao Senhor, para que nós fitemos os olhos do Senhor e em quebrantamento nos submetamos ao Senhor, para que nós não venhamos eventualmente nos esquecer do Senhor, nos envolver com tanta coisa a ponto de perdermos a nossa eternidade com o Senhor. Então nós somos podados com amor, não para destruição, mas disciplina. E aí a Bíblia, esse texto é muito lindo, ele é extraordinário, ele diz que desligados de Jesus é impossível produzir frutos ou fruto do Espírito, versos 4 e 5. Portanto, precisamos nos aproximar do Senhor todos os dias. E na medida em que nós nos aproximamos do Senhor, a Bíblia diz que o diabo foge, o diabo se afasta e Deus vem para perto de nós, o Espírito de Deus vem para mais próximo a nós, ele está dentro de nós, mas o Espírito do Senhor se aproxima da nossa vida e nós passamos a testificar com maior liberdade e com maior autoridade. Ligados em Jesus, teremos um potencial ilimitado, muito fruto, versos 5 a 8. Como é lindo pensarmos que nós, indivíduos caídos, mas agora nos dobramos ante a cruz de Cristo e cheios do Espírito de Deus, podemos ser indivíduos que produzirão frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, frutos que perdurarão para a eternidade. E o verso 8 diz que nisto nós glorificamos a Deus. É muito bonito pensarmos que nós, como criaturas humanas, podemos glorificar a Deus, salientar, enfatizar, viver os seus atributos, as qualidades lindas de Deus, e assim Deus também se agrada de nós e o seu evangelho é expandido, o seu nome é glorificado. Diz que seremos reconhecidos como discípulos de Cristo, verso 8. Claro que estes homens que estavam com Jesus disse que eles já estavam limpos pela palavra que tinha operado neles. É claro que eles eram discípulos, mas é só uma confirmação do discipulado na medida em que nós somos usados por Deus e nos tornamos instrumentos maduros nas suas boas mãos. Depois, o contrário também é verdade, para nós encerrarmos. Largados para se consumir, o verso 2 fala dos ramos improdutivos, dos ramos renitentes, aqueles que não produzem, são podados, são cortados fora e são destinados ao lixão. Então, lembramos aí dessa palavra que diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. É uma pena quando nós pensamos hoje que há centenas e centenas de pessoas que um dia conheceram o Evangelho libertador de Cristo, que conheceram as boas novas e depois, por uma razão ou por outra, geralmente tem razões, sim, tem razões, mas por razões dúbias, muitas vezes, por razões insignificantes ou talvez até significantes, mas não justificam que alguém se afaste da presença de Cristo e agora ande num caminhar da carnalidade, sem deixar de produzir, sem produzir frutos, sem ter obras que glorifiquem ao Senhor. E aí nos lembramos daquela igreja a quem o Espírito de Deus dirigiu as cartas no livro de Apocalipse, na sua introdução, e uma delas, na sua abertura, capítulo 2, verso 5, é dito: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então o candeeiro é a igreja, deixará de ser igreja como Éfeso deixou mais tarde de ser igreja. E da mesma forma o indivíduo que larga a Deus, o indivíduo anda à própria sorte e as concupiscências e as depravações tendem a tomar conta da vida dele, conforme Romanos capítulo 1. Então, meus queridos, só para nós encerrarmos esta meditação breve, nós não temos méritos próprios, nossos. É bem verdade que
A nós deve-se a responsabilidade sempre de dizer sim ao convite de Jesus. E o verso 16 diz que Ele nos escolheu. No entanto, como eu disse, cabe-nos dizer sempre sim a seu convite, aceitando a poda de forma submissa, na expectativa de uma vida de muito sentido e utilidade nas mãos de nosso Pai. O verso 11 diz: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Portanto, andar em Cristo também tem a ver com uma profunda alegria de descobertas diárias, de dependência e de sossegar-nos diante do Senhor e nos braços do Senhor, seja em dias de paz, seja em dias de coronavírus, ou seja em dias de guerras, como temos tantas pelo mundo afora. Então, meu irmão, hoje eu quero te convidar a que você ore comigo e que você continue na dependência e na certeza de que se Deus está, de alguma forma, intervindo na tua vida, não o faz por maldade, mas o faz em amor, investindo em você, para que você se torne, de fato, o indivíduo que Deus projetou, o indivíduo a quem Deus conferiu dons, talentos e o indivíduo em quem o Espírito de Deus opera. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, conhecedor de quem nós somos, conhecedor das nossas fraquezas e do pecado que tenazmente bate à nossa porta, o Senhor nos concedeu o Espírito do Senhor. O Espírito nos selou no Espírito do Senhor. E o Teu Espírito, Senhor, é que tem nos ajudado, Senhor, tem nos fortalecido, tem nos dado poder diante de tudo isso. Mas também sabemos que o Senhor tem investido na nossa vida continuamente, diariamente, muitas vezes nos podando, nos cercando, nos colocando limites, para que nós nos dobremos ao Senhor em adoração, na certeza da nossa dependência única e exclusivamente do Senhor. Então, Jesus, agora em dias de tanta aflição, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira, para que o Senhor tenha misericórdia das igrejas brasileiras, a Igreja Evangélica Livre de Campo Mourão e tantas outras igrejas evangélicas livres esparramadas pelo mundo, as igrejas evangélicas pelo mundo, para que o Senhor tenha misericórdia das nações, Senhor. Hoje nós falamos de algo global e nós de fato oramos, Senhor, para que a sua boa mão venha a estar sobre nós e que o Senhor de alguma forma venha abreviar estes dias, os dias de uma tribulação que certamente não estamos falando da grande tribulação, mas estamos falando de uma tribulação que afeta a humanidade e que no meio de tudo isso, Senhor, nós tenhamos tantos homens e mulheres dobrando os seus joelhos e te adorando, Jesus, e te buscando, e quando tudo isso terminar, nós tenhamos aprendido uma grande lição, a lição da dependência, da adoração e da grande alegria, do gozo que nós encontramos nos caminhos do Senhor, em todas as situações da nossa vida. É o que nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, que Deus continue abençoando a cada um nas suas casas e que nós possamos continuar sempre sendo uma igreja unida e cada uma das nossas famílias seja uma pequena igreja nesses dias e que você lá no teu canto você possa glorificar o Senhor e permanecer na dependência e na adoração àquele que tem todo o poder e toda a autoridade, hoje, amanhã e sempre. Amém?